Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma das oficinas do curso da nutrição e nós estamos muito felizes em receber vocês aqui e poder falar um pouquinho sobre a nossa profissão e um pouquinho sobre o nosso curso aqui na PUC. Essa oficina se chama Comida de Verdade. De que forma a alimentação pode contribuir para a nossa saúde? A gente vai discutir um pouquinho sobre essas informações que são super importantes para a nossa vida. Eu sou Rafaela, sou professora, sou nutricionista, sou professora da Escola de Ciências da Saúde da PUC. Eu tenho mestrado e doutorado na área de Medicina e Ciências da Saúde, especialmente na área de nefrologia. O que a gente vai falar hoje, né? Um pouquinho da nossa agenda da apresentação. A gente vai contextualizar um pouco da saúde atual no Brasil e no mundo. Vamos trazer informações importantes sobre os guias alimentares da população brasileira, que é um documento importante que nós, enquanto nutricionistas, usamos muito na nossa prática profissional. Vamos falar um pouquinho sobre a escolha dos alimentos, estratégias para a leitura de rótulos e vamos apresentar para vocês de forma breve um pouquinho do nosso curso de nutrição da universidade. É muito importante que a gente entenda em que momento que a gente está na atualidade no Brasil e no mundo. Então a gente observa algumas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo e que a gente chama isso de transições. Existem transições que a gente observa, transição demográfica, transição epidemiológica e alimentar e nutricional. O que é isso? São modificações de características da população e de algumas características específicas de saúde, de adoecimento e de saúde da população que a gente observa ao longo do tempo. Por exemplo, dentro da transição demográfica, a gente observa mudanças nas características de idade da população. Então, a gente tem aqui 3 gráficos, um lá da década de 40, que a gente chamava de pirâmide etária. Por quê? Porque ela tinha característica de uma pirâmide, onde eu tinha maior número de pessoas mais jovens e um número pequeno de idosos, por exemplo. E quando a gente observa esses dados em 2020, então agora, já deixou de ser uma pirâmide praticamente, né? Então a gente tem esse alargamento aqui da população mais jovem, mas também um aumento importante dos idosos. E a projeção no gráfico de 2060 é que o número de idosos esteja realmente muito maior do que a gente tinha no passado. Então a gente tem um envelhecimento importante da população e com isso vem também o aumento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, onde as pessoas que vivem mais têm mais chances de desenvolver ou de ter que lidar com doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. E aí entra a questão da transição epidemiológica, então é a forma com que as pessoas adoecem e morrem de formas diferentes. Então o que a gente observa também ao longo dos anos? Uma diminuição importante das doenças, ou melhor, das mortes por doenças infecciosas e um aumento importante das doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças renais. Ao mesmo tempo, algumas causas se mantêm presentes como causas externas, então acidentes automobilísticos ou outros acidentes que acometem pessoas jovens. A gente está vivendo agora esse período de pandemia, então também permanece importante algumas doenças infectocontagiosas. Então isso a gente chama de dupla carga de doença, onde eu tenho aumento das doenças crônicas e algumas doenças infecciosas permanecem presentes ainda no nosso contexto. Outra transição importante é a transição alimentar, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, ou seja, as mudanças no padrão de consumo dos alimentos pelas pessoas. A gente tem importantes pesquisas populacionais no Brasil que acontecem lá desde a década de 70, que a gente consegue acompanhar essa evolução de características de estado nutricional e de consumo alimentar da população. Especialmente falando em consumo alimentar, a gente tem uma pesquisa que é a pesquisa de orçamentos familiares, desde 2002, nos traz essas características do consumo. Então, o que a gente observa em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados? Ou seja, aqueles alimentos que têm uma participação importante da indústria na sua fabricação. Em 2002, a gente tinha 12% da quantidade de alimentos consumidos pela população eram provenientes de alimentos ultraprocessados. Em 2008, esse valor subiu para 16% e na última avaliação, que foi publicada ainda nesse ano, já é mais do que 18% dos alimentos consumidos pela população são alimentos ultraprocessados. Depois a professora Caroline vai falar um pouquinho mais sobre a nossa classificação de alimentos, que é bem importante que a gente consiga entender que alimentos são esses.
Esse contexto de modificação do consumo alimentar, ele acaba modificando, certamente, o estado nutricional da população. E aí a gente observa a transição nutricional. O que a gente tinha lá na década de 70? Então, números mais altos de desnutrição. Isso a gente observa, por exemplo, nesse gráfico que traz dados de crianças, valores altos de déficit de estatura, que se caracteriza por desnutrição crônica. Então, crianças que não alcançaram o seu potencial de crescimento. E isso foi diminuindo com o tempo. Então, a oferta de calorias aumentou, essas crianças não estão tão desnutridas, déficit de peso é muito parecido, mas o que a gente observa muito importante nesse gráfico? Um aumento muito expressivo ao longo do tempo, 70, 80 e 2009, 2008, do excesso de peso e também da obesidade, tanto em homens, tanto em meninos, né, quanto em meninas. Então a gente percebe que na atualidade o nosso grande desafio, ou um dos nossos grandes desafios enquanto profissionais nutricionistas, é controlar e trazer essas crianças e essa população para um peso mais saudável, para que assim possam ter uma qualidade de vida melhor e menos doenças crônicas no futuro, porque a expectativa de vida dessa população é muito grande. E eu mostrei antes um gráfico de criança. Esses são dados de adultos, que é uma pesquisa também bem importante, publicada recentemente, que é o Vigitel, que traz que mais de 55% da população é classificada com sobrepeso, população brasileira, adultos. E olha que interessante, 58% dos homens são classificados como sobrepeso e 54% mulheres, e os porto-alegrenses homens estão com os maiores percentuais no Brasil. Então, mais de 66% dos porto-alegrenses são classificados com excesso de peso. E a obesidade também nos mostra valores bem expressivos e importantes. Quase 20% da população brasileira é classificada como obesa. 18% dos homens, 20% das mulheres. E por que eu estou trazendo esses dados? Porque a obesidade, e não é só aqui no Brasil, né? Essa transição alimentar e nutricional, essa modificação de estado nutricional da população, ela é observada na população mundial. Então, o que a gente observa? A obesidade mundial triplicou desde a década de 70. Então, quase 2 bilhões de adultos no mundo, lá em 2016, eram classificados como sobrepeso, e a obesidade, mais de 65 milhões obesos, isso corresponde a 13% dos adultos no mundo com essa patologia, com esse problema. E por que a gente está trazendo isso, né? Porque a obesidade, ela tem muita relação com diversas doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente está falando. Então, doenças cardiovasculares, doenças renais, pacientes ou pessoas obesas têm maiores chances de desenvolver essas doenças, que podem gerar complicações importantes. Algumas neoplasias, então o câncer tem diversas associações com a obesidade, bem estabelecidas já pela comunidade científica. Então, por isso o profissional nutricionista precisa fazer com que essa população pense ou reflita um pouquinho mais sobre as suas escolhas, para que a partir dessas escolhas mais adequadas possa ter um perfil de saúde e qualidade de vida melhor. Então, por isso a gente precisa pensar em como fazer boas escolhas alimentares. Muito obrigada, professora Rafaela. Então, eu sou a professora Caroline, eu sou nutricionista, professora do curso de nutrição da PUC, eu sou mestre, doutora e pós-doutora em pediatria e saúde da criança e do adolescente e vou dar continuidade à nossa oficina, então, falando sobre as escolhas alimentares agora. Então, pensando em toda a contextualização que a professora Rafaela colocou, sobre as nossas transições e o quanto a nossa profissão se insere em toda essa temática, a gente vai falar agora sobre as nossas escolhas alimentares. Quando a gente fala em escolhas alimentares, nós temos alguns documentos, que são documentos que são destinados à população brasileira, São os nossos guias alimentares. Então, nós temos 2 guias alimentares. De forma bem recente, então em 2019, foi publicado o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, Então esse guia, ele explora muito essa temática da primeira infância. É um período que a gente chama de janela de oportunidades, os primeiros 1000 dias. Então esse guia, coloca de forma muito importante a questão do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, a introdução alimentar realizada de forma correta, onde a gente preconiza também
os alimentos, né, in natura ofertados para as crianças e toda a relação com o alimento, né, e toda a alimentação da criança até os 2 anos. Em continuidade a esse guia alimentar para as crianças até os 2 anos, a gente tem o guia alimentar para a população brasileira. Na verdade, os dois têm a mesma essência, né? Os mesmos preceitos, ou seja, a relação que a gente tem com o alimento, o quanto o ato de comer não é simplesmente o ato de comer, e envolve questões culturais, questões afetivas, né? Questões familiares. Então, o guia traz isso muito forte. Também, né, tem muito presente o quanto os alimentos podem ser, né, digamos, divididos de forma qualitativa. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Então, para exemplificar a classificação que a gente tem nesse nosso guia alimentar, que a gente chama de classificação nova, como eu falei, né, subdividido em tipo de processamento de alimentos, né? Onde a gente tem desde um alimento in natura, que vai ser aquele alimento que a gente consome como ele vem da natureza, então o exemplo clássico vão ser as frutas, né, as hortaliças que a gente consome, até alimentos ultraprocessados. Mas, né, essa classificação é uma classificação que conta com cinco classificações, tá? Então aqui a gente trouxe para exemplificar, né, alguns alimentos para a gente entender um pouco dessa classificação. Então, quando eu tenho um alimento in natura, por exemplo, ali o abacaxi, eu tenho o abacaxi, eu descasco o abacaxi e eu como. Ele veio da natureza dessa forma e dessa forma eu vou consumir. Quando eu tenho um alimento processado, ele passou por algum tipo de processo da indústria para chegar à nossa mesa, né? Antes disso, e não aparece nessa figura, a gente tem os minimamente processados. Então, eles são alimentos que eles, né, foram retirados da natureza e precisaram passar por um processo mínimo para chegar à nossa mesa. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, né, só para chegada, né, ao nosso consumo. Então, o processado, que já passou por um processo, obviamente por um processo um pouquinho maior, tendo algum tipo de aditivo, pode ser, por exemplo, quando a gente tem, né, um produto assim como o exemplo do abacaxi em calda, que tenha sido só uma concentração maior de açúcar, mas aqui a gente já fica mais antenado de outros aditivos que podem conter, são produtos que acabam durando mais, né, que a gente observa isso. E os ultraprocessados, que quando eu comparo lá com o in natura, já não tem mais quase nada do alimento. Então, por exemplo, o suco de pó, né? O que tem de abacaxi dentro do suco de pó? E é isso que a classificação nova traz para a gente refletir. Da mesma forma, tem aqui o milho, né? Então, o milho em espiga, o milho em conserva e o salgadinho de milho, né? Essa transição, o quanto... eu acho que o importante de pensar é a comparação lá do primeiro grupo para o último grupo, o quanto que eu tenho de alimento nesse último grupo, que é justamente o que a professora Rafaela falou lá na fala dela. Hoje a gente observa que está acontecendo um alto consumo do grupo desses alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente está deixando de consumir os alimentos na forma que eles vêm da natureza e consumindo, né, alimentos, produtos, na verdade, que pouco tem desses alimentos. A mesma coisa o peixe, então eu tenho um peixe, né, o peixe em conserva, que vai ser um meio termo aí, e o peixe pronto, congelado, empanado, né, que a gente já começa a questionar quais são, o que vem junto, tá? Então, quando eu penso nas escolhas alimentares, né, de forma ideal, nós gostaríamos que as pessoas tivessem escolhas que sejam nutricionalmente balanceadas, né? Quando eu penso em nutricionalmente balanceados, o que isso quer dizer? Eu penso em contemplar os diferentes grupos alimentares, né, que nós temos disponíveis, que ela seja saborosa, porque o ato de comer precisa envolver o prazer, a gente não tem que comer só porque a gente tem que comer fisiologicamente, né? Que seja culturalmente apropriado. Então aqui, por exemplo, a gente traz muito da gente consumir os alimentos que são da nossa região, né, que são característicos da nossa essência, enfim, que seja promotora dos sistemas alimentares e ambientalmente sustentáveis. Aqui trazer o link então com os produtos, né, que são, por exemplo, livres de agrotóxicos. Se a gente pudesse fazer a escolha por esses, a gente vai estar contribuindo para os sistemas alimentares e para o ambiente também. E, bom, pensando que sim, nós consumimos alguns produtos, né, industrializados, nós não temos 100% do nosso consumo de alimentos in natura, né, a gente precisa entender como melhor a gente pode fazer essas escolhas, tá? Pensando nisso, vem sempre assim, né, em mente como que eu posso trabalhar essa educação nas pessoas. E aí, uma das formas é a gente entender os rótulos, né? Eu estou comprando produtos, como que eu posso fazer melhores escolhas desses produtos que a gente está consumindo, que a gente está comprando, tá?
Então, o que eu encontro num rótulo de um alimento, né? Eu encontro o valor calórico, as pessoas ficam muito focadas no valor calórico, é parte importante que a gente observa no rótulo, né? Mas nós gostaríamos de trazer muito com essa fala que é a questão qualitativa. E a classificação do guia alimentar, ela é destinada a isso, né? A gente falou ali do processo de alimentos, a gente não falou em nenhum momento em valor calórico. Então, que a gente possa observar de forma qualitativa esse alimento que a gente está consumindo, né? Então, os macronutrientes, que vão ser os carboidratos, as proteínas, as gorduras, né? Qual é a qualidade da gordura? É muito diferente uma gordura que ela é mais utilizada pela indústria, que é a gordura trans, né? De uma outra gordura que eu vou ter um óleo vegetal, enfim, que não seja esse que tem uma modificação né, realizada pela indústria. Então, o tipo de gordura, a quantidade de fibras, né, os micronutrientes, então, que são as vitaminas e os minerais, quais são os ingredientes que contém. E aí, uma informação muito importante que geralmente a gente desconhece é que os ingredientes estão em ordem decrescente, ou seja, o primeiro alimento que contém naquela lista, né, é o que mais está presente. Então, se eu quero consumir um suco, né, e eu não quero consumir uma quantidade grande de açúcar, eu não posso buscar por um suco onde o primeiro ingrediente ou o segundo ingrediente é açúcar, né? Ele vai estar muito presente naquele produto, tá? A comparação entre as marcas, então, né, a gente ter essa questão ética muito presente, então o melhor produto e não aquela marca específica que eu busco, né? Os corantes e os conservantes, que também, né, já se tem muitos estudos o quanto podem ser nocivos à nossa saúde, né? Entender se aquelas informações são verdadeiras, porque a indústria utiliza muito, né, essa questão da informação que está grande no rótulo para trazer a compra, né? E se são de fácil entendimento. Geralmente não, né? A gente escuta muito das pessoas, eu não consigo enxergar o rótulo, não consigo ler, né? E realmente isso é bem presente, tá? Então, né, para a gente entender um pouquinho o que aparece, a gente primeiro, né, vai ver uma tabelinha onde vai falar das porções, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, no valor energético, um valor energético nesse produto aqui de 92 calorias, e aí na listinha do lado aparece ali 5%. 5% do quê? É 5% de um valor diário recomendado, em cima de um valor calórico que foi estipulado para a população, que geralmente vai estar ali embaixo. Então, no caso desse produto, está ali a partir de 2.000 calorias, né? Que é um valor calórico que é estipulado para a gente fazer esse cálculo do percentual, para a indústria fazer esse cálculo do percentual. E da mesma forma para os demais nutrientes que aparecem no rótulo, tá? Aqui, ó, então assim, a gente falou ali na quantidade de fibras, né, que é importante. Uma questão que às vezes a gente observa bastante, eu vou consumir uma barra de cereal porque eu quero consumir uma quantidade maior de fibras, né? Mas será que essa barra de cereal, por exemplo, tem uma boa quantidade de fibras, né? Quando a gente faz a leitura do rótulo, então aqui, por exemplo, é um cereal matinal, tá? A gente pode comparar, né, a quantidade de fibras de dois produtos. Então, no produto A, eu tenho ali uma quantidade de fibra de 1 grama e no produto B eu tenho uma quantidade de fibra de 12 gramas. Então, é muito maior no cereal matinal B. E essa é uma atenção que a gente precisa ter, tá? Em relação aos pães também, né, um outro exemplo, então assim, né, agora falando da ordem, né, como eu falei ali, que eu citei o açúcar do suco, eu estou procurando um pão integral, né, o que eu quero buscar num pão integral? Que ele tem uma quantidade grande de farinha integral, né, que vai ter nesse pão. Então eu tenho que buscar um produto que tenha a farinha de trigo lá, enfim, ou tipo de farinha integral, lá no início da lista de ingredientes, né. Então aqui também eu tenho uma comparação, tá? Então ela precisa estar, né? Então nesses produtos a farinha de trigo está, né? Então nesse último produto, a farinha de trigo, ela não é integral, né? Aí no produto do meio sim, eu tenho uma farinha de trigo integral, né? E no primeiro também não. Então essas comparações que a gente possa fazer, ela precisa estar lá no início, porque é o que eu mais quero que esteja presente nesse produto, tá? Aqui também, em relação à ordem, né, de ingredientes, eu vou usar um tipo de achocolatado no meu leite, isso é muito presente na alimentação das crianças, né? Então, qual é a escolha que eu vou fazer, né? Eu tô buscando um produto para dar um sabor lá de achocolatado, que na verdade até tem uma quantidade de cacau, né? Mas o que ele mais tem presente vai ser o açúcar, tá? Então, pra gente ficar atento a isso, tá? E além disso, né, o açúcar a gente falou ali, será que as informações estão, né, claras? Será que eu consigo entender bem, né? Nem sempre é assim. Então a gente tem que ficar atento, por exemplo, também, né,
como que é falado daquele ingrediente. Então, por exemplo, o açúcar, ele pode estar escrito açúcar invertido, ele pode estar escrito xarope de milho, maltodextrina, glicose, né? Enfim, diversos outros nomes que a gente desconhece muitas vezes, mas isso é açúcar que está presente naquele alimento, né? Naquele produto que a gente está comprando, então tem que ficar atento, tá? Mais um exemplo, né? Então, quando a gente fala, né, do tipo de processamento, isso também tá bem dentro, bem importante. Então, por exemplo, o macarrão, né? Eu tenho um macarrão comum, né, que eu encontro para compra, ele é um alimento processado, né? Mas ele está muito superior em termos de qualidade a um macarrão instantâneo, né? Que é aquele que em 3 minutinhos fica pronto e tem um motivo para ficar pronto tão rápido. Tem uma quantidade muito maior de gordura, mas além disso também todos os ingredientes adicionais, né? Então, em especial o sódio que está presente. Então, se a gente for se comparar essa escolha, a gente escolheria certamente o macarrão comum, né? Trazendo de novo o guia alimentar, né? Ele, como eu falei inicialmente, ele tem alguns preceitos, então trazendo específico disso que a gente está falando. Lá no 4, né? No tópico 4, ele fala evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, por tudo isso que a gente conversou até então, né? E, né, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Cada vez mais a gente fica atento a isso que chega à nossa casa, né? E, né, eu acho que a gente trouxe aqui, né, para fazer essa reflexão, né, que é um truque simples, né, para saber se o alimento é saudável, né? Ele tem que estar, né, na sua forma mais natural possível, né, e que a gente possa, aquela frase, né, desembalar, descascar mais e, né, abrir menos pacotes, enfim, tá? Então, que não tenha anúncio, né? Aqui, né, algumas imagens do que representa a gente plantar para colher, né, inicialmente. Então, que a gente possa, desde o início da vida, fazer boas escolhas, trazer isso para dentro da nossa casa e para a gente ter saúde a curto e longo prazo, tá? Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Então, visto essas informações importantes, entendendo toda a importância do papel da nutrição perante a sociedade, a gente quer apresentar também um pouquinho do nosso curso aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Então, a nutrição, para que vocês possam entender também, ela é dividida em algumas áreas de atuação. São elas a nutrição clínica, a alimentação coletiva, a nutrição em saúde coletiva, nutrição no esporte e exercício físico, cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, ensino e pesquisa e extensão. Então, vocês veem que a nutrição está em diversas frentes de atuação. E no nosso curso a gente busca o equilíbrio entre essas áreas, né? Então a gente aborda temas e assuntos de todas essas áreas. Aqui é uma figura que representa um pouco do nosso currículo. O que a gente quer trazer com essa imagem? Então, a gente tem disciplinas das áreas das ciências biológicas e da saúde, ciências humanas e econômicas e de alimentos, ou seja, disciplinas básicas para que vocês consigam entrar no mundo profissionalizante da nutrição, mas o nosso curso oferece disciplinas profissionalizantes relacionadas já à atuação da área do nutricionista desde o início em que vocês ingressam no curso. Então, a partir do primeiro semestre, você já tem disciplinas profissionalizantes e básicas que vão dar esse alicerce para vocês serem os profissionais que a gente busca. E aí, no decorrer do curso, a partir da metade, vocês seguem tendo disciplinas profissionalizantes. Um ponto super importante e de destaque do nosso curso é que a gente tem atividades práticas, tanto internas em laboratórios, como esses onde a gente está, e os de cozinha, que vocês vão ter oportunidade também no Open Campus de observar esses espaços, como externos, por exemplo, em ambientes hospitalares, em ambientes ambulatoriais, então direto com os pacientes na prática clínica profissional, e em outras áreas de atuação também, em cozinhas, em restaurantes. A gente faz diversas atividades práticas nas feiras agroecológicas. Então, esse mão na massa, ele está muito dentro da nossa formação, do nosso curso. São 4 anos de duração o curso, ele é oferecido no turno da tarde e os estágios, que são esses 4, são realizados preferencialmente no turno da manhã. É o estágio, então, supervisionado de nutrição clínica na saúde coletiva, normalmente em unidades de saúde, em escolas de educação infantil e diversos outros espaços. Na área de alimentação coletiva, então, em grandes restaurantes, em cozinhas industriais, em cozinhas hospitalares.
Estágio supervisionado em nutrição clínica, aqui também tem vastos locais onde a gente atua, diversos hospitais, trabalhando com a parte clínica profissional, em diversas especialidades. Como a gente falou, eu sou da área da nefrologia, a professora Caroline é da área da pediatria, então a gente faz essa atuação clínica dentro desse campo de atuação. E o estágio supervisionado de especialidade, que aí cada aluno vai escolher qual área que mais tem interesse, daqui a pouco é o esporte, daqui a pouco é a produção de alimentos, e vai decidir o local onde vai fazer um quarto estágio. Aqui a gente traz algumas fotos de atuação dos nossos alunos. A gente trabalha bastante com a questão do ensino-aprendizagem servindo a comunidade, então a gente faz várias ações direto na comunidade, o que fortalecem as nossas ações e a gente consegue dar um retorno assim à sociedade. E se vocês quiserem buscar mais informações, é só entrar no site da PUC e acessar o nosso curso, que a gente está... E a gente também está disponível por e-mail, enfim, no bate-papo a gente espera vocês para conversar um pouquinho mais, certo? Até mais. Obrigadão!